Recording in progress. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar realizado pela Central de Outdoor. Eu sou a Fabi Soriano, sou diretora executiva da Central de Outdoor e tenho a grande alegria de fazer a abertura deste que é um dos webinars bem especiais da Central de Outdoor. O webinar de hoje tem o apoio imprescindível e essencial da APP e da ABAP. Quero agradecer muito, principalmente aos presidentes da APP, o Silvio Soledad, da ABAP, o marido da Andréa, e os nossos queridos Alexandre Gibotti, diretor executivo, e o Adão Casares, da APP, que foi quem deu todo o apoio para que a gente convidasse, expandisse o público desse webinar de hoje. Queremos agradecer também a presença de todos os nossos associados, as exibidoras de outdoor. Hoje nós estamos com a casa cheia de estudantes também, de agências. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Esperamos que vocês tenham um excelente webinar. E hoje, o convidado de hoje, o tema de hoje, certamente vai deixá-los muito interessados até o final. Vocês já ouviram muito falar sobre o Dorinho, que dispensa apresentações, mas eu quero falar um pouquinho dele. O Dorinho é desenhista, é cartunista, é professor universitário, é mestre, é doutor, é um grande amigo, e apesar disso tudo, eu costumo dizer que o Dorinho é um grande apaixonado. Ele é apaixonado pelos amigos dele, às vezes a gente fala de alguém em comum, poxa, fulano de tal, adoro ele, eu amo esse cara. Ele é um apaixonado pela vida e ele é um apaixonado pelo meio outdoor. A história do Dorinho com a Central de Outdoor começou há muitos anos. E é por isso que nós temos uma alegria imensa hoje de recebê-lo para esse webinar, esse bate-papo. Seja bem-vindo, Dorinho Bastos. Gente, boa tarde. Prazer imenso estar aqui para falar de uma... Boa tarde. Prazer imenso de estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito, como a Fabi me apresentou aí, fico feliz com essa apresentação da Fabi, de outdoor, né? Bater um papo com vocês de outdoor. E estou nesse ambiente aqui, que é um ambiente que é a nossa casa, né? Na verdade, eu resolvi fazer, acho que o convite foi tão especial que eu falei, não vou fazer de casa, não, vou fazer no nosso estúdio, né? Eu estou no estúdio da CMY, né? Que a CMY é nossa parceira, né? O Márcio e a Carol, queridos, Márcia, Carol, e a equipe toda, esse cara, o grande amigo Léo, que está aí atrás das câmeras, e a Gigi, que está na direção, e são nossos parceiros nos cursos de EAD, né, que nós temos na Universidade de São Paulo, né? Então, eu achei bem legal fazer daqui, né? Porque eu fico mais à vontade e tal, tem um movimento de câmera, de vez em quando eu cismo de desenhar alguma coisa, o Léo me acompanha com a câmera, fica legal. Queria agradecer muito também o apoio da querida APP e da ABAP, né? Que está dando um apoio legal para a Central, para que isso tudo aconteça. Que bacana. Bom, gente, falar de outdoor... Oi? Eu vou deixar você tocar aí a sua apresentação. Eu quero, em nome de toda a Central de Outdoor, agradecer muito o aceite do seu convite e dizer para as pessoas que, no final, mandem perguntas através do chat, que o Dorinho vai responder algumas perguntas aí. Prepara-se, gente, é uma baita de uma aula sensacional, esse mestre que entende muito sobre o assunto. Vou deixar você aí. Estou por legal, aqui. Fabi. Posso chamar? Boa apresentação, Dorinho. Vai lá. Legal, obrigado. Eu vou tirar o fone, então, tá? Para ficar mais à vontade, tá? Se por acaso você quiser falar alguma coisa, acho que você podia falar via Gigi e ela me dá um toque, tá? Eu acho que pode ser Fica tranquilo, assim, né? vai lá. Tá bom, legal, obrigado, um beijo.
Bom, gente, o nosso assunto aqui é, obviamente, de uma mídia que eu gosto muito, né? E vocês sabem que quando eu recebi o convite da Central via Fabi Soriano, né? Quando eu recebi esse convite, eu falei, puxa vida, o que falar, né, do outdoor? A gente tem tanta coisa para falar do outdoor, né? De uma mídia que ancestral, na verdade, vocês vão ver. Eu resolvi fazer uma coisa um plano geral sobre o outdoor, né? Não uma coisa específica, falando só sobre direção de arte, do que sou a parte criativa do outdoor, mas de uma forma mais geral, de forma geral que interesse, né? Que abra para um público maior, né? Essa foi a ideia, né, da construção dessa apresentação. Espero que vocês curtam, né? E só a Fabi já falou um pouquinho da Esta é Minha Vida para vocês, mas eu acho legal só comentar com vocês que a nossa esse nosso ele está dando um pauzinho, Gi. Ele não quer mudar a... Por que será? Alguma coisa assim? Aí, pronto. Legal. Só comentar com vocês, né, que o desenho, na verdade, né, o desenho acaba sendo, para mim, faz parte da minha linha, do meu raciocínio, profissional, na verdade, né? Então, o desenho me levou para a arquitetura, né? Eu trabalhei muito com arquitetura, eu tinha escritório de arquitetura, que eu parei já há muito tempo, mas o escritório sempre trabalhou também com design gráfico, não é? Que também é em função do desenho, não é? E depois veio a docência na Universidade de São Paulo, já desde 1976, faz muito tempo, no curso de publicidade, também em função do fato de desenhar, desse adestramento gráfico, não é? E depois o cartoon, obviamente, né? As charges que eu faço há muitos anos na revista Propaganda, no jornal Propaganda e Marketing e na revista da SPM. Isso aí são os meus veículos fixos, né? Mas vários, já fiz muito tempo de pasquim também e tal, não sei o quê. Por enquanto ainda estou solto, né? Mas nunca se sabe, né? Então, mas eu queria falar um pouquinho para vocês da minha relação, né? Como começa essa minha relação com o outdoor, né? E aí tem uma coisa interessante que se não me engano, vai aparecer a data aqui, eu acho, em 1983, na campanha das Diretas Já, o outdoor na Consolação, em frente à Praça Roosevelt. A Central de Outdoor tinha um espaço lá, sempre teve um espaço no tempo que existia outdoor em São Paulo, um espaço muito interessante, super bem localizado, da famosa tabuleta 9 por 3 metros, é o clássico, o outdoor clássico, né? E várias vezes eu fui convidado para fazer alguma coisa, e eu vou mostrar para vocês o primeiro trabalho, né? O trabalho que foi feito meio rápido, me lembro direitinho da situação, era o tempo das Diretas Já, não é? Era o tempo das Diretas Já, e se falava muito, na verdade, esse outdoor, por exemplo, é feito manualmente, né? Foi feito pintado à mão, né? Tanto é que eu tive a ajuda de dois queridos amigos, Everaldo Firmino, que trabalhava com a gente no escritório de arquitetura, e o Lisca, querido Luiz Carlos Saraiva, querido amigo e irmão, né? E os dois me ajudaram, porque não era fácil, você pinta folha por folha, era uma coisa meio complicada. E era no tempo das Diretas Já, não é? Então, todo mundo tinha no carro, na verdade, essa frase era conhecida, eu quero votar, tinha adesivo para carro e tal, né? E aí eu imaginei, na verdade, a urna, né, falando eu quero voltar, né? Vamos lembrar que isso aí é no tempo que era a urna não eletrônica, obviamente, não é? E é curioso, né? Porque, na verdade, é uma coisa tão simples, só que, em função da mídia outdoor, né, ele acabou tendo uma repercussão muito legal, né? E, na verdade, era uma proposta extremamente simples, né? Não tinha nada demais, mas houve uma repercussão bacana, né? Cobertura de TV, esse tipo de coisa, né? Porque também, naquela época, né, você falar isso, né? Eu, cada vez que fazia esse tipo de cartoon, meus pais ficavam meio em pânico, né? Pô, será que será que a polícia vem aí, não vem aí e tal, né? Então, vamos lembrar que era um tempo de luta, na verdade, não é? Então, era uma coisa meio preocupante. Ó, Léo, na verdade, olha que interessante, eu já fui assim, ó, tá vendo? Que legal? Sou eu aí, ó. Não é legal? Então, isso aí foi o primeiro, foi um trabalho, na verdade, que acabou motivando muito para a entrada, de entender, né, e propor sempre, né, nos trabalhos de comunicação, o outdoor, né? No final dos anos 80, o projeto Arte na Rua também marcou muito a minha relação
com o outdoor e com a Central de Outdoor, né? A Central de Outdoor teve uma ação maravilhosa, né? Foi no final dos anos 80, que foi o Arte na Rua, né? Organizado pela Central de Outdoor e houve uma valorização incrível da mídia com isso. E o projeto, o que era o projeto? O projeto era a ideia do projeto muito bacana, que eu acho que devia ser repetido algum dia, não é? Que era convidar 75 artistas brasileiros, né, para criarem peças. Então, eles colocaram 75 tabuletas super bem localizadas em São Paulo, não é? E convidaram artistas brasileiros para expor as suas obras, não é? E tudo manual, obviamente, né? Eram obras manuais, né? Eram feitas à mão. Então, os artistas tinham que pegar as 32 folhas, as famosas 32 folhas, se usava, não tinha o de 16 ainda naquela época, né? Então, pegava as 32 folhas e fazia a sobreposição, criava alguma coisa e, de alguma forma, faria ampliação nessas folhas e tal. E eu peguei a manha, né? Eu mostrei para vocês um só, mas com o Ricardo Viveiros a gente fez um trabalho muito bonito uma vez, um outdoor, que eu não me lembro onde foi exposto, mas para uma homenagem ao Carlito Maia, por exemplo. Lembro desse outdoor, né? Tentei buscar alguma coisa, naquela época a gente não tinha tanta, né? Os nossos registros fotográficos acabam sendo bem menores, né, do que hoje, né? Então eu não acabei não pegando, não conseguindo esse trabalho. Bom, mas aí e aí aconteceu uma coisa muito curiosa no Arte na Rua, que eu me lembro que os artistas tinham que pegar, nós, né, tínhamos que pegar as folhas no prédio da Bienal. A Central montou um esquema lá, tal, e as folhas, cada artista ia lá, se apresentava, né, os que foram convidados, pegava as 32 folhas e iam embora para casa. Só que eram pouquíssimos aqueles que realmente sabiam, né? O sistema de montagem, eu sabia tudo, né? Porque eu já estava participando de alguma forma da Central de Outdoor, né? Então eu sabia o esquema de como é que era a sobreposição de folha a folha, a colagem em duas colunas, de duas, sempre assim para o colador mexer menos na escada. Tinha uma série de dicas, né? Que eu sabia. E aí acontece uma coisa muito curiosa, que estava lotado de gente lá, pegando aquela confusão, e os caras não sabiam fazer o diabo do outdoor. Alguém da Central chegou para mim e falou assim, olha, dá para você, Dorinho, já que você sabe, né? Já que você sabe como que funciona a coisa, né? Dá aquele senhor lá, o senhor Aldemir, ele não sabe mexer, né? Não sabe, dá uma dica para ele de como é que ele tem que fazer, ampliar o trabalho dele para o outdoor, né? Aí eu fui lá e assim, pô, cadê o senhor Aldemir, né? Quando eu chego, me levaram para o senhor Aldemir, era o Aldemir Martins, né? Eu falei, porra, eu fiquei, que pena que naquela época nós não tínhamos assim, essa facilidade da imagem, né? Então eu tive a honra de ensinar Aldemir Martins, o grande artista plástico, saudoso Aldemir Martins, a fazer um outdoor, né? Foi muito legal, né? Bom, aí tem outro detalhe interessante que eu sempre vejo o outdoor, isso aqui, eu que fiz questão de colocar isso para mostrar para vocês, porque eu sempre vi o outdoor como uma mídia diferente. Na minha opinião, o outdoor fala com o público. Ele fala com o público, não é? O Otto Scherbe, Otto Hugo Scherbe, querido Otto Hugo Scherbe, ele falava nos corredores da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, e ele falava isso, né? O outdoor é um grito na parede, né? E, na verdade, eu não me lembro de quem é essa frase, não é uma frase conhecida, né? Vários publicitários conhecem a frase, né? Principalmente o pessoal mais antigo, né? O outdoor é um grito na parede, né? E eu sempre pensei o seguinte, poxa, o outdoor é diferente, não é? É diferente de uma revista, é diferente de um jornal, não é? Ele é impresso e tal, mas ele fala com o público. Então, a coisa da metalinguagem eu sempre achei interessante. E vocês vão ver alguns trabalhos que eu fiz em cima, né, em relação a isso, a metalinguagem, né? E aí, esse trabalho, por exemplo, né, o trabalho que eu fiz no Arte na Rua era um trabalho também muito simples. Era um cara na privada, tal, não sei o quê, e falando o que é que está olhando. Esse trabalho foi colocado na Henrique Schaumann, também fez um sucesso, porque era muito curioso, né? O pessoal passar e ver o que está olhando, né? Então, essa coisa da metalinguagem, de você, do outdoor, assumir esse diálogo com o público, né? Eu acho isso muito bacana, né? E acabei desenvolvendo isso na minha cabeça e de uma forma curiosa, vocês vão ver, né? E aí é incrível, né? E, aliás, o espaço que me deram, a posição do meu trabalho na Henrique Schaumann foi super legal. Fiquei muito feliz, né? Eu devo ter passado na Henrique Schaumann umas 200 vezes só para ver meu outdoor.
E voltava, e voltava. Mas era bem legal, eu acho que... E acaba dando um retorno gostoso, né? Você ter essa imagem está no coração, é bem legal, né? E aí vem um convite da Espaço, do querido Carlos Alberto Nanon, vem um convite da Espaço para criar uma peça institucional do meio baseada na linguagem do cartoon, né? E aí, de novo, né? Persuasão através da metalinguagem. Não é? E aí, na verdade, era um evento de mídia que ia ter em São Paulo, e daí o Nanon me ligou e sempre em cima da hora, né? Cara, tem que criar um outdoor, puta, tem que ser PB, porque não dá tempo de fazer 4 cores, quadricromia, uma coisa muito simples, né? Pensa nisso aí para a gente divulgar o evento, né? Esse evento de mídia, congresso de mídia, coisa parecida, né? E aí eu pensei exatamente parando para pensar exatamente nessa coisa desse diálogo que eu comentei com vocês agora, da mídia com o público, não é? E aí eu criei isso aqui, ó. Tá vendo como você leu? Esse outdoor acabou sendo... ele foi, isso aí, na verdade, era um layout, né? Que eu fiz assim muito rapidamente, na verdade, né? Podem ver que o texto de baixo é uma letra marcada com caneta hidrográfica, na verdade, né? Era um encontro de criatividade em mídia, tá? Então é isso, né? Quer dizer, eu acho que essa peça, essa frase, é muito importante, né? Porque, na verdade, pô, você leu, porra, né? Eu acho que a melhor forma de se vender a mídia, olha aí como você leu, tá vendo, né? O que é bacana é que essa frase, depois a DM9, né? A DM9, para a Central de Outdoor, ela desenvolveu a Outdoor sem querer você já leu. Né? Quer dizer, é uma evolução dessa frase, achei bem bacana também. Né? Ou seja, ela tem essa... o meu, eu acho que é mais metalinguagem ainda, porque é o cara falando realmente, né? A coisa do cartoon, a coisa do balloon, né? Do balão, né? E daí ele foi feito, essa é uma das imagens dele ele aí já produzido realmente, mas aí a Espaço, não me lembro sinceramente se só Espaço fez ou se outras coladoras também fizeram, né? Mas o Nanon encheu São Paulo com esse outdoor, foi uma coisa bem interessante. Bom, aí, a partir do conceito de que todos podem ver o outdoor, eu criei uma série de peças com o slogan outdoor, todo mundo vê. Também isso aí é bem legal, né? A coisa da publicidade, né? Quando você cria um conceito, na verdade, não é? A ideia da publicidade é exatamente da mensagem, quando você tem uma campanha. Isso funciona muito para campanhas, né? Então, quando você tem a criação de um conceito, você desenvolve, quer dizer, o conceito está... A linha criativa, por exemplo, vocês vão ver. Fatalmente, se eu mostrasse essas 3 peças para vocês, se nós fizéssemos aqui um workshop de criação, sem dúvida ia surgir um monte de ideia em cima dessa. Por quê? Porque a linha criativa está resolvida. Isso é legal. Isso é legal e vai acontecer. O outdoor, todas as mídias você pode fazer isso, óbvio, né? Mas no outdoor isso é muito presente quando você tem uma campanha longa, né? Vocês vão ver mais para frente. Vou mostrar algumas para vocês. E daí eu fiz, olha, que legal isso aqui, né? Era uma série de cartoons, na verdade, aqui eu vou mostrar 3 para vocês, não cola que está todo mundo vendo, pô, outdoor, todo mundo vê, não é? Então, eu acho que vende realmente a mídia, quer dizer, é verdade que está todo mundo vendo, não é? É a frase verdade, não é? Então é legal, é publicidade de verdade. Aqueles que têm dúvida se a publicidade é uma coisa verdadeira ou não, essa mensagem tá certo? No momento que o cara viu, ô Zé, tá todo mundo vendo, né? Outdoor, todo mundo vê. Então, em cima dessa frase, você cria aí, você tem uma linha criativa bem definida e fica claro, né? Aqui, bem Brasil, infelizmente, né? A mensagem tá todo mundo vendo. Enfim, então essa coisa da metalinguagem é bem legal, eu acho que ela pode ser muito explorada e, na minha opinião, você pensar no outdoor, né? Criar um outdoor, pensando nisso, não é? Pensando nisso, pensando de uma forma um pouco diferente, não é? Vocês vão ver, tem uma peça que eu vou mostrar aqui, lá para o fim vai aparecer às 8 da noite aqui, mais ou menos, lá para o fim da apresentação, tem uma peça que tem essa cara, ela fala com o público. Na verdade, vocês vão ver uma peça criada pela UMAP, que na minha opinião, é fantástica.
E aí surge o convite, né? Mas eu não sei exatamente se a ordem das coisas foram dessa forma, né? Mas tem que ter uma ordem aqui, não tem jeito, né? E aí surge um convite para ter uma coluna no jornal A Tabuleta. A Central de Eldorado tinha esse jornal A Tabuleta, e aí, não me lembro em qual dos presidentes que era a Central, se Nanô, se Luiz Roberto, não me lembro, o Rodovalho, não lembro, né? Eu tive, a atividade foi tão grande na Central, esses anos todos, né? Então, surgiu a tabuleta e aí eu tinha, não, você vai fazer um cartoon, né? Um cartoon no jornal, né? Vai ter teu espaço e tal. E aí eu achei super bacana o convite, porque é uma mídia que eu curto e super criativa, na verdade, né? Que dá para ser super criativa, essa que é a grande verdade. Bom, e aí tem uma coisa interessante, né? A tendência do cartunista é sempre ter um lado mais social, mais preocupado com as questões sociais da nossa nação. Né? É uma coisa meio normal isso. Né? E no caso do processo do outdoor, né? O colador, para mim, sempre foi um cara muito especial. Né? Ele sempre teve uma função impressionante, na verdade, não é? Porque colar várias. Em São Paulo, eu me lembro que os números eram nos bons tempos, né, da publicidade, né, anos 70, 80, em São Paulo, você tinha uma campanha de outdoor, era 120, 150, 200 outdoors em São Paulo. Né? Era uma campanha... Então, sabe, esse trabalho da colagem do outdoor, né, da repetição de você colar a mesma peça tal. Então, eu sempre dei muito valor ao colador. E era muito comum, na verdade, nos drive-ins, nos muros dos drive-ins, né, você ter uma série de outdoors. Eles era um ícone do local, né, na mídia outdoor, eram esses drive-ins, né? E daí eu imaginei, o colador sempre foi alvo da criação, né? Imaginei essa cena, né? Então era um desenho, na verdade, uma ideia bem ingênua, na verdade, não é? Então era esse tipo de coisa, né, que eu comecei a fazer no jornal A Tabuleta, e o pessoal começou a curtir, foi bem bacana, né? Algumas coisas legais, né? Na política, por exemplo, o outdoor, ele é uma mídia fundamental, né? Na verdade, na política, isso aí todo mundo consegue perceber, e muita gente sabe disso, muita gente que está nos vendo aqui sabe disso, né? A importância que o outdoor tem na política, né? E às vezes quem sofre de novo é o colador, né? Em função, vocês imaginam um cara como o Maluf, por exemplo, né? Ele amava o marketing do Maluf, sempre gostou demais do outdoor, sempre utilizou muito o outdoor, né? Então você imagina o colador colar 150 cartazes do Maluf em São Paulo, né? Uma tarefa não muito fácil, né? Eu imaginei essa cena, né? É horrível, parece que ele está rindo de mim. Eu imaginei essa cena, esse cartoon, o pessoal também curtiu, também foi super, super legal, né? E essa coisa da repetição da imagem, né? E sempre nós tivemos uma fase, aliás, outdoors que politicamente têm incorretos hoje em dia, mas isso absolutamente acontece com todas as mídias, não com outdoor, né? Mas aqueles outdoors de mulheres maravilhosas, né? Tem outdoors lindos, né? Eu fiz um monte de brincadeiras, até algumas machistas, óbvio, né? Vários cartoons que eu fiz na vida, né? Alguns são politicamente incorretos hoje, né? Isso é absolutamente normal. Mas essa coisa de repetir, né? Você repetir a colagem, e era uma coisa absolutamente normal. Era o dia a dia dos caras, né? Com sol e com chuva, né? E aí, esses trabalhos todos, né, principalmente os trabalhos da tabuleta, acabam gerando o outdoorinho, né, o livro outdoorinho, está aqui atrás, tá aqui atrás. O outdoorinho, que é uma série de cartoons da tabuleta, né, bem legal. O pessoal... É bacana que o pessoal sempre pede, né, o pessoal quando nas festas, nas últimas festas, né? Faz tempo que não acontece em função de uma série de coisas, né? As festas da Central, o pessoal me cruzava comigo e falou, porra, entendeu? Temos que fazer outro livro, tal, não sei o quê, mas vai sair. Eu acho que logo, logo acaba saindo um outro outdoorinho, né? Tem um monte de cartoon novo para ser publicado sobre o meio outdoor, né? É óbvio que tem... Eu sempre digo o seguinte, né? A charge, na verdade, né? Às vezes as pessoas me convidam, né? Você pode fazer charge, não sei o quê, para tal revista, né? Eu sempre falo o seguinte, de cara, a charge a favor é complicada,
Né? A charge a favor não tem graça, porra. A charge é sempre crítica, não é? Ou ela é uma crítica social, uma crítica política, principalmente, não é? A charge a favor não tem graça, ela tem que ser, né? E o que é bacana aqui na tabuleta, eu tinha essa liberdade de você brincar com a mídia, de tirar sarro da mídia. Então era muito comum eu pegar naquela quinzena do outdoor, né? Qual é o outdoor da quinzena, tá? Eu brincar com o outdoor, né? Tirar sarro realmente daquele outdoor que está na rua. Não é? Isso era muito legal, essa liberdade é importantíssima, né? É a liberdade que meu querido amigo Armando Ferrentini me dá há 44 anos que eu estou com ele na editora Referência, né? Eu tiro muito sarro, eu brinco muito, critico muito, né? O meio publicitário, tiro, sabe? O Nizam sempre falou isso aí, né? Pô, gosto tanto do teu trabalho e você sempre meteu o pau. Na verdade, não é meter o pau, eu acho o cara incrível, né? Mas é óbvio que você vai criticar e vai tirar, não criticar, mas você vai brincar com os trabalhos dos caras. E óbvio que a tendência é você mexer com o maior, né? Às vezes o pessoal, essa coisa de cartoon da Rede Globo, né? Eu não tenho nada contra a Rede Globo, a não ser o Big Brother, mas eu, na verdade, tem um cartoon que eu fiz para que eu fiz e que ele estoura toda vez que vai começar o tal do BBB, né? Big Brother, é um cartoon onde eu estou telefonando para o BBB e perguntando qual o telefone para eliminar o programa, né? E daí esse cartoon eu fiz há 7, 8 anos atrás, faz muito tempo. E alguém coloca, vocês sabem como é que funciona a rede social, né? Alguém coloca o diabo do cartoon e o cartoon vira de novo, começa a viralizar, tal, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes o Armando me liga, porra, tira, chega, não, a culpa não é minha, é da rede social, pô. Não fui eu que republiquei o cartoon. Eu nunca republiquei um cartoon. E automaticamente ele acaba vindo, não é? Mas ele é crítico, é óbvio, não é? É óbvio, né? Então, aí brinca, né? Por que você não fala de tal TV em vez de ficar falando? Porque não tem graça, isso é óbvio, né? Você tem que falar daquela que, né? Da maior, né? É aí que fica bacaninha, tá certo? Isso é normal. Então, eu já dou esse toque, né? E eu tinha essa liberdade no jornal, no jornal A Tabuleta da Central de Outdoor, né? Bom, depois veio um convite muito bacana também para fazer o famoso livro, né? Tá aqui também, olha lá, o Léo botou aqui em cima. O Outdoor, uma visão do meio por inteiro, que aliás o título é excelente, e um trabalho o texto do meu querido amigo Celso de novo, né? Celso Sabadim, e eu fiz a direção de arte, meu querido amigo Arlindo Pio, professor da ECA também, amigo e irmão, e o Maurício Simões, meu melhor aluno, né? Foi nosso aluno, querido amigo, né? Muito amigo de Facebook, hoje mais infelizmente, mais distante, né? Mas o Maurício trabalhou com a gente no projeto gráfico e na direção de arte desse livro, que é bem legal e também que está na hora de fazer outro, não é? Então é legal, quer dizer, isso aí eu tentei mostrar dessa forma para vocês o envolvimento que eu tenho com a mídia, não é? Aí eu acho legal também falar um pouquinho, só um pouquinho, porque na verdade a história é muito longa, né? Mas um pouquinho da história, né, do outdoor, né? E eu curto muito, eu fiz aqui, né, com vocês, né, para vocês, uma coisa que eu curto, que é o depoimento, né? De pegar alguns depoimentos de amigos, né? Peguei só 2, né? Vocês vão ver, falando um pouco da mídia outdoor, né? Tem isso aqui é interessante a gente pensar, sabe? A publicidade exterior é uma das formas mais antigas de comunicar e vender produtos. E foi evoluindo paralelamente à humanidade. Essa visão, isso aí pode parecer meio estranho, mas é verdade. Vários autores têm esse olhar. Essa é a visão de muitos autores que afirmam que as origens da publicidade exterior é pré-histórica, e alguns ainda citam a Idade da Pedra como possível, né? Mas, na verdade, no momento em que se desenvolveu a escrita, não é? Ela se torna mais clara, né? Agora, para nós, na verdade, não é? Muito mais próximo, vocês vão ver que muito mais próximo e tangível, né? Eu sempre comento, né? Do movimento Art Nouveau, né, que vai aparecer daqui a pouco aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é onde a publicidade exterior, a comunicação exterior, ela fica mais presente, e a gente vai ver por quê.
E aí tem um olhar em relação a isso, o olhar da minha querida amiga, professora doutora Clotilde Pérez, que ela diz que além da grandiosidade da mídia, o outdoor é uma mídia ancestral. Gigi, solta o vídeo da Clotilde, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar um pouquinho sobre o outdoor, a convite do meu querido amigo Darinho Bastos. Enfim, o outdoor eu acho que, enfim, é tudo de bom, não é? É uma mídia ancestral, eu acho que essa é uma grande característica. A gente pode dizer que é a primeira mídia que atravessa realmente a história. A gente tem referências na Mesopotâmia de utilização, né, das pedras para divulgação de produtos, por exemplo, né, vinhos. A gente tem referências na Grécia, a gente tem referências em Roma com os diferentes suportes, pedra, madeira, em Roma já alguns metais. Então, ela tem algumas características interessantes, porque é uma mídia de grande formato, não é? Então, ela tem essa coisa da grandiosidade, das hipérboles, né, do tamanho, da grande visibilidade, mas é também um gênero. E, como tal, demanda algumas características. A gente precisa ter mensagens muito curtas, né, pouco texto, e explorar muito, muito, muito esteticamente o espaço, que é enorme. Né? Dentro dessa perspectiva de síntese, que é própria da publicidade, o outdoor nos dá muitas possibilidades de exercício estético, não é? Com cores, com figuras, com apliques, hoje, né, com interferências multissensoriais. Então, para dizer que outdoor é o máximo, né? Ele é o estilo mais essencial da mídia, que é, além de ser veículo, é também um gênero, ele constrói também uma linguagem. E ele se plasma na cidade, né, interferindo e, ao mesmo tempo, se integrando nas nossas visualidades. É isso aí. Beijo para vocês. Legal, né? Legal. Eu acho que essa fala da Clotilde é bem bacana. Quando ela fala que ele se plasma a cidade, não é? Eu acho que é exatamente o que acontece, né? Eu acho que para quem viaja bastante aí, principalmente para a Europa, né, percebe o cuidado. Vocês vão ver uma fala do Cascão também, que ele cita isso de uma forma bem legal. Eu acho que eu comento, ele usou a palavra, e uma palavra que eu também utilizava. Sempre utilizei, na verdade, né? Que é a maturidade da mídia, no caso da Europa, na minha opinião. E eu vou tentar aqui mostrar para vocês, quem sabe por que aconteceu isso. Não é? Essa fala da Clotilde eu achei muito legal. Né? Quando eu comentei com ela é muito amiga, nós temos vários projetos juntos lá na ECA, né? E aí eu comentei do convite e falei, ela falou assim, nossa, eu adoro o Outdoor, mas foi assim tão espontâneo. Eu falei, uau, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, quero 2 minutos de fala tua, né? A Clotilde é semioticista, né? E ela tem, pela semiótica, um carinho muito especial. Ela sempre foi criada pela Lúcia Santaella, né, na PUC, então ela tem um olhar muito especial para a comunicação. Então eu achei legal a fala da Clotilde, é muito o que eu penso da mídia outdoor, né? Mas vocês sabem que aconteceu uma coisa muito interessante? Assim que eu coloquei, assim que eu concordei e assumi esse trabalho aqui, junto para a Fabi, eles fizeram um bannerzinho super bacana, tal, não sei o que, com a minha cara, tal, e eu acabei colocando na minha rede, né, na minha página no Facebook e no Instagram, né? E houve, pô, um monte de gente deu like, super legal, tal. Mas o que eu achei interessante, é pena que eu tive essa ideia foi ontem à noite, na verdade, né? O que achei muito legal das pessoas que faziam, pô, eu adoro Outdoor, eu não sei o que, não sei o que lá. Tinha uns 5 ou 6 depoimentos muito legais, falando da mídia, né? Sabe, aquele cara, em vez de mandar, pô, parabéns, não, escreveu alguma coisa sobre Outdoor, né? E eu peguei uma da professora, de uma amiga, da professora Vilma Schatzer. A Vilma Schatzer é professora também, né? Olha que legal que ele escreveu, né, para mim, né, nas mensagens. Adoro Outdoor, a arte da síntese. Exatamente, achei. Aí eu falei para ela, te desejo sucesso. Né? Vilma, legal, tomara que você esteja vendo aí, né? Eu falei para ela que eu ia. Meu, que demais essa frase, né? Porque é isso, né? O outdoor é a arte da síntese, né? Tem aquela famosa frase, né? O outdoor não pode ter mais que 7 palavras, que obviamente eu nunca levei essa frase tão a sério assim. Né? Eu me lembro de aluno
há muitos anos atrás, que ficava contando, né? Eu já ouviu a frase em algum lugar e ficava contando para ver se tinha 7 palavras. Meu Deus, na verdade, o que essa frase quer dizer é que, porra, não pode ter muitas palavras, não precisa ter 7. Não é? Você tem outdoor com 5, que é um sucesso, e tem outdoor com 12, que também são excelentes, né? Mas é uma síntese, sem dúvida, né? Alguns, eu me lembro de criativos, de diretores de criação, não lembro quem, mas de ouvi-los, né? Porque quando você faz um outdoor, você resolve a campanha, não é? E, na verdade, o que se utiliza muito no outdoor é a exploração do slogan, né? Você vende um conceito. Vocês vão ver uma relação aqui. Eu sempre comentei, né? Sempre comentei para os meus amigos da Central, a relação entre outdoor e TV, por exemplo, as duas mídias, sempre foi fantástica. Né? Sempre foi fantástica, porque você está à noite na tua casa vendo uma série vendo comerciais, né? Comerciais, nos intervalos, nos breaks comerciais, né? Então você pega a Philco, né? Você tem um discurso de 30 segundos sobre os televisores, não sei o que lá, e assina embaixo. No final, tem coisas que só a Philco faz para você. Esse era o slogan da Philco, foi durante muitos anos, né? Olha, quando você vai trabalhar de manhã, tal, você chega no outdoor, está escrito lá, tem coisas que só a Philco faz para você. Né? Não precisa mais nada, né? Você vai remeter a tudo aquilo que você viu ontem à noite. Né? Essa relação entre as mídias fica bem clara no outdoor, né? Enfim, a utilidade é legal. Mas o que eu achei bacana é isso aqui, né? Eu falei assim, poxa, se eu tivesse pensado um pouquinho antes, é que depois não deu tempo de ficar procurando as mensagens, sumiram e tal, né? De amigos que falaram, eu adoro. O José Cascão, que vai aparecer um depoimento dele, foi assim. A gente tem uma brincadeira toda quinta-feira que a gente bate uma bola, tá? Eu e o Cascão, nas redes, né? E daí eu comentei para variar, falei, pô, cara, que legal, Fabi da Central me liga, me convidando para um papo e tal, e ele, sobre outdoor, ele falou, cara, eu adoro outdoor e rádio. Eu falei, uau, então pronto. Então, por favor, me manda o vídeo, né? Vocês vão ver a fala do Cascão daqui a pouco. Bem legal, bem legal. Então, é incrível, né? Como as pessoas falam, naturalmente, eu gosto de outdoor. Bom, aí aconteceu, eu acho que para ficar mais tangível para nós, a coisa da origem, não é? Quando se fala em pré-história, né? Para ficar um pouco mais tangível, eu queria falar para vocês de um movimento que nasce, um movimento artístico que nasce na passagem do século XIX para o XX, né? Que é o Art Nouveau. Né? Eu acho que aí fica bem claro o surgimento da mídia exterior, não é? Não exatamente o outdoor 9x3, mas da mídia exterior, né? Que deu vazão para todo o processo de crescimento dessa mídia. O movimento que estabelece claramente o início da mídia exterior, que nasce na Europa entre 1890 e 1910, essencialmente decorativo, voltado ao design e arquitetura, mas que influenciou muito o universo das artes gráficas. Né? Então, eu acho que falar um pouco do Art Nouveau, desse nascimento, né? Foi muito legal. No movimento Art Nouveau em Paris, surge o cartaz comercial, na verdade, com a técnica da litografia. E aí tem uma série de artistas que trabalhavam, mas eu só coloquei esses, na verdade, aqui, só para a gente lembrar: Jules Sherry, Toulouse-Lautrec, Afonso Mucha, Gustav Klimt, né? Então são caras, mas são dezenas de artistas, né? Que é bacana a gente pensar o seguinte, eu sempre brincava em aula, né? Que, na verdade, o Van Gogh, por exemplo, tinha conta do Moulin Rouge, né? Se a gente parar para pensar, né? Porque os cartazes do Moulin Rouge na época, né? Os cartazes promocionais do Moulin Rouge eram todos do Van Gogh, né? E aí, tinha uma coisa interessante, né? E Van Gogh, perdão, Toulouse-Lautrec, eu falei Van Gogh, não. Pelo contrário, Van Gogh pintava a tela. O Van Gogh nunca entrou nessa. Mas esses artistas aqui que eu cito aqui, eles pegaram a técnica da litografia, que é impressão sobre tela plana, tal, né? É um sistema de impressão que depois deu origem, inclusive, ao offset, né? No sistema de repelente d'água e tinta a óleo, enfim, não é? Mas a litografia, eles pegaram a manha da técnica da litografia, né? Que faz a reprodução da imagem.
tá certo? Então, eles faziam os desenhos e conseguiam imprimir vários desenhos, tá certo? É uma técnica de reprodução, a litografia. E alguns artistas, né, pegaram esse poder do desenho que tinham, não é? E entraram nessa de fazer cartazes promocionais. Então, pelo contrário, Van Gogh não entrou nessa. Van Gogh continuou montando as suas telas ou comprando tela pronta e pintando. Ou seja, artista plástico, né? Diletantismo, fazia porque queria, não é? Mas esses outros não, esses outros usavam isso como um trabalho comercial, realmente, né? Então, é no Art Nouveau, na verdade, que a gente acaba... E a beleza, né, do estilo Art Nouveau, né? O Art Nouveau sempre teve o estilo, só para lembrar, na verdade, né? Ele sempre teve um estilo extremamente decorativo, né? E que depois, né? Depois, só para lembrar... Léo, vamos para o quadro aqui, só para lembrar, o Art Nouveau sempre teve um princípio, né? Ele tinha um princípio básico, que eu gosto de falar dele, né? Que é sempre o decorativo. Então, a tipografia Art Nouveau, por exemplo, né? Ela tinha, isso aqui é uma Clarendon que vem depois do Art Nouveau, mas com uma tremenda influência, né? Esse tipo de linha, né? E aí, movimentos modernistas, como a Bauhaus, por exemplo, que vinham e mostravam por que você tem que ter essa estrutura tão complexa de uma letra tão cheia de firulas, na verdade, não é? Se você pode ter o mesmo, no mesmo som, alguma coisa assim. Essa aqui é uma tipografia, por exemplo, é a Futura, criada na Bauhaus, né? Então, e a Bauhaus que era exatamente contra as firulas do Art Nouveau, né? Muito. Mas só que quando você vê o cartaz do Art Nouveau, ele é de uma beleza imensa, impressionante, é muito comum, né? Para quem vai na Europa, tal, comprar lá nos museus, sempre comprar um pôster da Art Nouveau, né? Tem uma frase bonita do Alan Hurlbut que ele diz no livro O Layout, um livro antigo, muito legal. E ele fala que o homem, né, jamais pode ser esquecido o apreço que o ser humano tem pelo decorativo. Isso é bem legal. E é verdade, isso acontece, né? Então, vocês querem ver Art Nouveau ainda hoje? É só ir no bar, quem mora em São Paulo aqui, vai no bar de Juarez que vocês vão ver o Art Nouveau na arquitetura, né? Então, aqueles pisos de ladrilho hidráulico, famoso ladrilho hidráulico, né? E a Bauhaus, escolas como a Bauhaus, por exemplo, que na verdade, que eram contra esse tipo de trabalho, né, que influenciou, é legal, porque se esse A da Futura que eu mostrei para vocês foi criado dentro da Bauhaus, na arquitetura a Bauhaus também tinha esse raciocínio, né? E a Bauhaus falava disso, né? Por que você tem na arquitetura, né? Por que você precisa ter uma coluna tão complexa para segurar uma estrutura, se você pode ter um pilar de concreto e ter a mesma função? Então, é aí que nasce então, o racionalismo, né? E a gente percebe isso na comunicação, não é? A gente percebe exatamente isso na comunicação. Isso aconteceu na comunicação, nas artes gráficas. Vamos voltar aqui. Nas artes gráficas e aconteceu também na arquitetura. Isso é bem legal, né? Mas os cartazes Art Nouveau, né? Os cartazes Art Nouveau são de uma beleza imensa, na verdade, né? Vou mostrar alguma coisa. Ó, isso aqui é do Jules Sherritt, por exemplo, né? São muito bonitos, não é? E a técnica litográfica é uma técnica interessante, né? Que deve ser pesquisada por quem curte. Isso aqui é bem típico do Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec sempre teve um trabalho mais orgânico, né? Mais solto, né? Muito bonito o trabalho dele. E é incrível, né? Quer dizer, se vocês... na verdade, eles eram amigos, né? Os caras, né? Se você pegasse Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin, por exemplo, né? E esses caras, nem todos eles foram para essa área, mas o número de artistas que se viraram muito fazendo esses trabalhos, né? Então, a mídia exterior, e aí o que eu sempre digo, né? Olha, mais um Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge. O que eu digo sempre, né? Na verdade, eu acho que essa maturidade, que inclusive o Cascão vai falar daqui a pouquinho, que acontece na Europa, em relação à mídia exterior, é muito. Isso, sinceramente, eu nunca li em livro nenhum. Isso é um raciocínio meu, na verdade, não é? Mas eu acho que essa maturidade vem exatamente disso,
não é? Então, eu acho que a mídia exterior tem sim que ser vista com carinho, né? E eu acho que alguns países, algumas cidades na Europa eu acho que são pontos importantes para serem vistos e, quem sabe, adaptados. Na verdade, você tem uma humanização da cidade de uma forma muito legal, não é? Então, eu acho que você constrói de novo, não é? Eu acho que construir de novo um caminho para a mídia exterior em São Paulo, por exemplo, é fundamental. Eu acho que o outdoor, na minha opinião, deve voltar, tem que voltar, só que agora voltar de uma forma extremamente organizada. Né? E aí eu peço para os empresários, né? Eu como um criativo, na verdade, né? A gente tem que pedir para os empresários também, né? Para que cuidem do suporte, não é? Para que o suporte, para que a peça toda fique bem resolvida, porque às vezes a mensagem é tão inteligente, tão criativa, e o suporte era ruim. Nós tivemos uma fase em São Paulo de muitas peças, isso é verdade. Mas eu sempre digo, mas não era só o outdoor que prejudicava, é fácil perceber isso, não? Não era só o outdoor que prejudicava o visual urbano. Aliás, existe um livro, uma tese, perdão, é um mestrado, então não é tese, é uma dissertação da Camila Mendes, bem legal, que eu participei da banca alguns anos atrás, a interferência da mídia exterior na paisagem urbana. Acaba sendo bem legal, um trabalho super bacana, e é onde ela fala que o que faltou muito é a pesquisa. Ela cita muito isso, né? Um trabalho de fôlego dela, né? Onde ela demonstra uma série de coisas, quer dizer, ela valoriza a mídia exterior, sem dúvida nenhuma, que deve ser valorizada, na minha opinião, e comenta da falta de pesquisa para chegar nessas leis tão rígidas, não é? Então, acho que está quase na hora da gente repensar tudo isso, na minha opinião. E provavelmente esse movimento que cresceu, como eu falei agora, cresceu em Paris, nas ruas de Paris e depois tomou conta dos outros países, gerou a maturidade da mídia exterior existente na Europa. Né? Isso é comentado na fala do meu grande amigo e excelente redator, José Cascão. Uma declaração de amor a essa mídia. Gigi, vamos soltar o vídeo do Cascão, por favor. O meio outdoor sempre foi, para mim, uma das mídias preferidas, né? Não só como criador, mas também como dono de agência, que muitas vezes tinha que recomendar, né, entre as diversas mídias, tinha que recomendar alguma coisa para o cliente, né? O outdoor é desafiador para a criação. Ele é uma mídia tradicional, mas, ao mesmo tempo, ele tem pressupostos e requisitos modernos. Ou seja, mensagens curtas, sintéticas, um bom apelo visual, que é, no final, o que se exige, o que se busca hoje, por exemplo, na mídia digital. Então, o outdoor é moderno desde sempre, né? E, se for utilizado com criatividade, com bom senso, ele pode fazer por uma marca o que poucos meios conseguem. E, geralmente, com um budget bastante acessível a uma boa parte dos anunciantes. Eu também tenho um carinho especial pelo outdoor, porque ele foi meu primeiro grande teste, né, como redator numa agência. Eu recebi um job, tinha que fazer um outdoor, enfim, tinha que colocar ali todo o meu poder de criação e síntese, né? E depois esse outdoor foi aprovado e ele praticamente garantiu meu emprego, né? E vivendo hoje em Portugal, depois de mais de 30, quase 40 anos como publicitário no Brasil, eu sempre fico de olho na mídia exterior por aqui. E eu posso comprovar todos os dias a maturidade do meio outdoor aqui na Europa, né? Seja nas placas tradicionais, 3x9, seja nos vários e diferentes formatos, como backlight, frontlight, placas em ponto de ônibus, enfim. Eu sou outdoor desde criancinha. Legal, né? Legal a fala do Cascão. Exatamente isso, né? Na verdade, exatamente isso, né? Eu acho que eu acho que tem tudo a ver, realmente. Tem tudo a ver essa relação dessa origem da mídia exterior, né, com o que acontece hoje na Europa.
Uma coisa legal para vocês pesquisarem, sabe? Vamos ver o que está acontecendo, né? E pegar os bons exemplos e trazer para cá, acho bem legal. Ó, aqui, enquanto o Cascão falava, chegou uma pergunta aí do último livro. Na verdade, gente, ó, e é um trabalho já feito em 2006, se não me engano. É um trabalho antigo, tá? É um trabalho antigo, mas não é um livro, na verdade, tá? Vocês teriam que pesquisar na biblioteca da Faculdade de Arquitetura da USP, da FAO, famosa FAO. As interferências da mídia exterior na paisagem urbana. É uma tese de mestrado, tá? Perdão, não se fala tese de mestrado, é uma dissertação, é uma tese de doutorado. É uma dissertação de mestrado da Camila Mendes, uma menina ótima, que ela faz um agradecimento bem legal, e ela faz ótimos comentários com a história e tal, e tenta demonstrar, né, que a mídia que cabe à mídia exterior, cabe, né? E o que falta um pouco mais de pesquisa, sem dúvida nenhuma, né? Vamos continuar aqui, falamos do Cascão, e em relação à arte, a gente fala, vocês falam demais, né? Na verdade, a gente já está com um tempo rolando aí, o Léo me fala agora que tem 15 minutos e tem mais 183 telas, Léo, para mostrar para eles, né? Não sei o que vai acontecer aqui. Vamos ver até onde a gente chega e até onde vocês aguentam também, né? Então, em relação à arte de um outdoor, né? Às vezes, o exercício... Eu não vou aqui, como eu comentei com vocês, na verdade, isso aqui não é... A minha intenção não era dar uma aula de direção de arte ou coisa parecida, né? Design gráfico, não é isso, não é isso. Mas eu queria falar um pouquinho do todo, né? Do outdoor, primeiro, né? Quem sabe um dia a gente faça uma outra, bate um outro papo sobre isso, né? Às vezes um exercício de diagramação salva um layout, né? Então, vou mostrar para vocês, né? Bom, primeiro é o seguinte, comentar, para quem curte, né? Eu não sei quantas pessoas estão me vendo falar aqui, ou quantas pessoas virão depois esse vídeo, né? Mas quem curte, na verdade, né? Quem é da área, principalmente quem é diretor de arte, vai lembrar da importância que tem esses 4 pilares, né, colocados em 2 obras que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que é a proximidade, o alinhamento, repetição e contraste. No outdoor, quer dizer, são esses pilares, né? São os fundamentos do design gráfico, na verdade, né? E principalmente proximidade, alinhamento e contraste é muito importante. Eles são fundamentais no outdoor. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu fiz uns exercícios de melhorar alguns outdoors para vocês verem, né? O que pode ser feito, tá certo? Então, esses pilares aqui, quem curtir, podem ser vistos com mais detalhes, na verdade, no livro da Robin Williams, né? O Design para quem não é design, para quem não é designer. É um livro básico, só que é muito interessante, ele é muito legal, ele é um livro assim, fundamental para você entrar na área, tá certo? E o livro Fundamentos do Design, da Ellen Lupton, que esse é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de informação, muito bom também, né? E os dois livros, os dois livros são fundamentais, né, para a gente bater para vocês terem uma noção melhor daquilo que eu estou falando agora, né? A Clotilde, recebi a informação agora que a Clotilde está me vendo. Beijo para você, Clô. Super legal. Já falei de você aqui, viu? Várias vezes. Então, organizar o sentido da leitura, facilitando o entendimento da mensagem pelo observador é fundamental, né? Então, aí é que nós aplicamos esses fundamentos do design, né? Nunca pensar num... E hoje em dia, a dica que eu dou é nunca pensar num layout único, né? Utilizar a praticidade da computação gráfica para os exercícios de layout e composição. Olha, é tão fácil hoje, quando você tem os elementos para ser colocado num outdoor, num anúncio, num espaço, enfim, não importa a mídia, né? É tão fácil hoje nós fazermos exercícios de diagramação. Vocês concordam? Antigamente, né, quem tem mais de 40 anos como eu vai lembrar de mais 50 anos, né? Vai lembrar do que era a direção de arte, que era o design gráfico antes do mouse, não é? Então, você tinha que desenhar. É por isso que eu tive essa carreira toda aí
como eu contei no comecinho, em função do desenho, não é? Então, hoje em dia, não, você tem... Então, eu vou mostrar para você, você tem uma facilidade tão grande na computação gráfica, né? Então, não tem cabimento, né? Um aluno, um estudante, um estagiário, né? Não fazer exercícios de composição, exercícios de diagramação, né? Utilizando os mesmos elementos, tá certo? O Léo aqui vai concordar comigo, o Léo fez design também, né? O Léo é bom para burro. Vejam só esse trabalho. Esse trabalho foi feito, a gente fez um trabalho na USP para a semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, né? O famoso CIPAS, né? E daí esse grupo de alunos fez um trabalho muito bacana, muito legal, né? Quando chegou no outdoor, eu sempre digo o seguinte, né? Vamos rapidinho aqui, Léo, para o quadro. Dá para ir para o quadro, Léo? Dá. Eu sempre digo o seguinte, né? Que o outdoor é uma peça difícil de diagramação, na verdade, né? O outdoor é sempre bom. O outdoor é ótimo para vender salsicha. E é complicado para vender geladeira, não é? Ele é uma peça extremamente horizontal, na verdade, né? É por isso que a indústria de bebidas, quer dizer, a comunicação, as agências que têm contas de bebidas tiveram a luz de fazer isso aqui. Você só não vai fazer isso aqui com uma geladeira, não é? Mas essa ideia, né? Então, ou seja, o outdoor é uma mídia, o outdoor é um meio de, não é um meio simples, né? Quando você está acostumado a trabalhar com uma revista 21/28, não é? Fica muito mais fácil o cartaz, né? 40x60, enfim, né? O cartaz tradicional, né? O outdoor não, o outdoor são 3x9, é X, 3X, é uma proporção complexa, né? Só que quando você resolve, ele é muito bonito. E óbvio que o diretor de arte tem que pensar nesse formato, não é? Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui, olha. O que aconteceu? Quando eles me mostraram, todas as peças estavam ótimas. Quando chega aqui nessa peça, no outdoor, meu Deus do céu, eu olhei isso aqui e falei, Deus, tá estranhíssimo isso aqui, pô. Aí eles falaram o seguinte, pô, mas tem muito texto, pô, tem que ter muito texto. O cliente aqui, que era o pessoal da própria ECA, pô, né? Que tem que botar muito texto. Eu queria comentar com vocês que esse outdoor é interessantíssimo, que esse outdoor, óbvio que você colocar esse outdoor, né, no espaço público não tem o menor cabimento, né? Não há tempo de leitura, não tem jeito, você não consegue decodificar essa informação, tá certo? Esse outdoor é um outdoor muito especial, é um outdoor que nós temos. Eu vou mostrar para vocês a última tela, que vai aparecer aqui lá pela meia-noite. A última tela é exatamente esse outdoor que é na Escola de Comunicações e Artes. Então, ele pode ser visto realmente, você pode até tomar lanche olhando para ele, porque ele enfrenta um jardim muito bonito, tal, não sei o quê. Ele tem outro caráter, ele pode ter esse tipo de informação. Então, se isso aqui tivesse que ir para a rua, você teria que ter um monte de limpeza aqui, botar só o cipate, decide quem disse que não é para você, e jogar para um site ou coisa parecida e tchau. O resto da informação sai, não é? Vamos lembrar disso. Bom, mas tendo que ter essa informação, vejam só essa diagramação. Quer dizer, alunos, professores, isso aqui, essa informação aqui, primeira, está totalmente centralizada. Aqui para baixo, diagramado à esquerda, quer dizer, não há critério, né? Que é um dos fundamentos do design, né? Ou você diagrama à esquerda ou centraliza, não é? O CIPAT, essa briga entre os elementos, né? Tá? Ou seja, há uma desorganização visual, não é? Então, quando eles mostraram isso, eu critiquei, falei assim, pô, mas você não tem critério de diagramação, né? Aí eles falaram, pô, mas tem muita informação, como é que vai diagramar isso aí, né? Eu falei, quem sabe assim, não é? Quem sabe assim? Então, você tem aqui, o que você tem aqui? Uma linha de leitura óbvia, porra, sabe? A ideia da mancha, da tarja vermelha, né, com as assinaturas, super legal, pô. Se as assinaturas viessem também embaixo, como é tradicional, ia complicar um pouco mais ainda, você ia ter que reduzir um pouco mais o conjunto de cima, as informações.
Então, essa jogada da tarja com as assinaturas é bem legal. Agora, e aqui não, aqui ficou bem claro agora. CIPAT, quem disse que não é para você, alunos, professores, tal, a leitura ficou mais organizado. Então, é isso que eu digo sempre, na verdade, né? São exatamente os mesmos elementos, não é? Vejam a diferença, não é? Você tem o mesmo elemento, só que de uma forma organizada. Então, não tem cabimento hoje em dia, né, você não fazer esse teste aí de diagramação, né? E utilizar realmente os elementos os fundamentos do design. Olha, aqui é outro exemplo típico, né? Isso aqui foi feito por um amigo que mandou, Paulo Moraes, querido Paulo Moraes. O Paulo, um evento que ele ia participar, ou que ele que montou o evento, alguma coisa assim, faz um certo tempo, em 2013, né? E eu me lembro que mandou isso aqui. Vejam só, né? Quer dizer, você tem o horário, você tem o dia lá em cima, 17 de maio, embaixo o horário, então é aquela coisa de você juntar as coisas, né? O dia e o horário, por que está tão longe um do outro, né? Então, sabe, essa coisa de você junta para o designer, né? Juntar as informações, né? Criar menos blocos, né? Aqui você tem um conjunto de elementos visuais totalmente independentes uns dos outros, né? E difícil. Se você... por que não isso aqui? Vejam que é a mesma informação. Mesma informação. O que tem aqui, tem aqui. E aqui com a valorização, ainda com a valorização da ilustração, né? Tem muito mais lógica. E já que vai fazer isso, por que não dá um bold aí nesse fórum, né? Para ficar um pouquinho mais presente, né? Eu acho legal mostrar isso aqui para vocês, né? Porque vocês vão falar, porque isso aqui eu acho que é o normal, né? É o normal de Brasil, não é? Principalmente no interior, em outros estados, tal, não é? Vocês vão ver que no fim, se der tempo, né? Porque eu falo muito, se der tempo, eu queria mostrar muita coisa bonita para vocês, né? Mas eu acho legal mostrar essas peças também, que são peças muito mais, na verdade, que acontecem realmente, né? Então, esse cuidado tem que acontecer. E ainda dá para melhorar um pouquinho mais, por que não colocar uma cor nesse título, né? No nome do evento, né? Então, aí você tem, olha a diferença, não é? Então, são exatamente os mesmos elementos, quer dizer, eu não mexi em nada em relação à comunicação. É simplesmente um trabalho de direção de arte, é simplesmente um trabalho de design gráfico, né? Aqui é um outro exemplo bem legal, esse aqui era um outdoor antigo também, na Henrique Schalman com o Arthur de Azevedo, em Pinheiros, né? Eu não vou entrar no mérito dos chopps, né? O chopps aí está errado, porque o certo seria o chopps com PE mesmo, PE, não 2 P's e S, né? Não vou entrar nesse mérito, tá? Agora, eu adoraria saber por que esse badalado tem essa... Esse badalado briga com o cálice, né? E, obviamente, o logotipo, também não vou entrar no mérito do logotipo do cálice, eu acho que... Mas eu acho que, de qualquer forma, aí o diretor de arte bebeu mais do que devia, porque eu acho que podia ser muito melhor isso. Por que não simplificar, Deus meu, sabe? Simplificar o outdoor, sabe? Para que esse trabalho gráfico todo à direita, ele mata o... São coisas, na verdade, bem simples, né? Que podem ser feitas, né? Que podem ser feitas com facilidade hoje em dia. Antigamente, eu digo isso porque a gente sofria tanto para fazer esses testes antigamente, né? E eu vejo uma tremenda a facilidade que é você fazer um exercício de diagramação, não é? A diferença é grande, não é? Aí vou falar rapidinho, acho que dá tempo, acho que dá, né? Para eu falar rapidinho para vocês, mostrar um pouco de coisa bonita para vocês, né? Eu acho bem legal, só para dar uma encerrada. Adidas em 95, o muito comentado outdoor Predador, ouro no 20º anuário de criação do Clube de Criação, um trabalho da Liu Lara Propeg, né? Esse outdoor ficou super famoso, né? Vocês imaginem o seguinte, ele é duplo, tá? Vocês vão ver que legal. Ele é duplo. Vocês imaginam o seguinte, você está andando na 23 de maio, aqui em São Paulo, né? E você vê esse outdoor, né? Uma peça de 3 metros de altura por 9 metros, né? Eu não lembro, sinceramente, não sei se alguém da Central aí vai lembrar, se isso aí foi teaser,
O que é o teaser, para quem não sabe? O teaser é aquela comunicação, o outdoor sempre foi fantástico para teaser. O teaser é aquela comunicação que cria, que gera expectativa. É bem legal. Eu vou lembrando das coisas, e é por isso que a coisa fica longa, né? Mas eu tinha um teaser maravilhoso, extrato de tomate, não sei se é ou elefante, é alguma marca desse nível, não é? Extrato de tomate. Sabe como que era o teaser? Foi teaser em outdoor. Era fantástico. O teaser era uma tesoura linda para burro, uma tesoura linda com o cabo laranja ou vermelho e tal, sabe aquele cabo de plástico e tal? E aí, em cima estava escrito, você sabe cortar a polpa de tomate com a tesoura? Só. Isso é teaser. Por que o outdoor é legal para teaser? Porque ele fica 15 dias e depois, nos mesmos pontos onde você colocou as tabuletas teaser, você coloca a resposta. Né? Aí, pum, no mesmo ponto aparecia a ET lança o seu extrato de tomate em caixinha Tetra Pak, caixinha de papelão. Não sei se tinha tesoura ao lado, nem não precisava, né? Fantástico, vendeu tesoura para burro, né? E vendeu também depois, obviamente, o extrato de tomate, né? Isso é teaser, né? Isso é teaser. E aqui eu não me lembro, sinceramente, se essa peça foi teaser, mas é fantástica, né? E aí vem a resposta, que é isso aqui. Simples assim, né? Então você tem, e aí a exposição maior foi exatamente essa. É o famoso outdoor sequencial, que nós chamamos, né? Era uma barreira de futebol, os caras se protegendo. Bom, né? Então, isso aqui foi ouro, ganhou tudo quanto é prêmio. Eu sou júri de todos os prêmios aí os prêmios que eu vou citando aí, né? Então, júri, prêmio colunistas, da Central de Outdoor desde o primeiro que foi criado, né? Enfim, a Berge, Profissionais do Ano da Globo várias vezes, enfim, né? E é legal, isso te dá uma experiência bacana. Isso é muito bom. E em Cannes também, o Brasil se dá bem na mídia exterior em Cannes, hein? O Brasil sempre se colocou muito bem e em função da mídia impressa, principalmente a mídia outdoor. Não sei se vocês sabem disso, não é? Porque a mídia outdoor no Brasil sempre foi muito legal. A gente vai ver aqui. Smirnoff, ó, o que eu acho bacana nesse trabalho da Smirnoff, o criativo trabalho da agência DPZ em 95 para Smirnoff. Um ótimo exemplo da importante relação entre mídias, da TV e o outdoor. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, não é? Que da Philco, né? Tem coisas que só a Philco faz para você. Que no outdoor você coloca o slogan, o conceito da campanha, né? Você coloca a assinatura do cliente, né? E aqui era muito legal, porque olha só o outdoor. Não é? O outdoor, a princípio, se você não viu o filme, ele fica meio nonsense, na verdade, não é? Mas é fantástico, a direção de arte, bom, DPZ, não é? E o filme era esse, não sei se vocês lembram aí, mas tinha alguma cena tal, e quando passava a garrafa, né, a imagem da garrafa era sempre uma imagem diferente. Então, se era o escritório, o plano geral, a imagem da garrafa era uma praia, era o mesmo cara na praia, enfim, né? Então, ou seja, é isso aqui, o outdoor aqui é quase um take do filme, não é? Mas era legal essa relação entre, eu acho um ótimo exemplo nessa relação daquilo que eu sempre digo, da relação entre o outdoor e TV. Sempre foi uma relação muito feliz, na verdade, né? O outdoor reforça realmente a mensagem da televisão, muito legal. E na televisão, obviamente, você consegue um discurso muito maior, sem dúvida nenhuma. E um trabalho fantástico da DM9 a DM9 sempre utilizou de forma criativa o outdoor. O Nizam sempre gostou demais, Nizam Guanais, grande Nizam. O Nizam sempre curtiu muito o outdoor, né? A ponto de criar a campanha de lançamento do Donuts no Brasil, basicamente com o outdoor. Um trabalho muito premiado em 91, foi Grand Prix do Prêmio Central de Outdoor e ouro no Prêmio Colunistas, né? Onde eu estava lá, deu ouro, porque é muito bom aquilo, né? E aquilo que eu digo para vocês, quer dizer, está criado o conceito, uma linha criativa, uma linha de layout, né? Então, esse é o famoso, esse aí de todas as peças ficou. Então, vocês imaginem o seguinte, em São Paulo, né, você ter 150, 250 outdoors, né, diferentes, não o mesmo, né, mas diferentes, mais um buraco na cidade, e sempre com o mesmo layout, né? Metade da peça, metade do outdoor, tem um detalhe
só um detalhe curioso no outdoor, né, que é para quem é leigo no assunto, isso aqui é um outdoor teoricamente mais barato do que se a foto fosse inteira, no outdoor todo. Por quê? Porque o outdoor é impresso folha por folha, né? Óbvio, quando não é uma lona, que hoje em dia você tem muita lona que imprime tudo de uma vez só, né? Mas quando é folha, né, isso aqui ele fica mais barato, né, do que um outdoor com foto inteira. Por quê? Porque você vai ter menos folha. Nesse caso aqui, hoje em dia você tem mais outdoor de 16 folhas, né? Então aqui nesse caso você vai ter 8 folhas impressas a 4 cores, né? O resto é branco com preto em cima. Né? Então é interessante isso, né? Numa revista não, né? Numa revista você pode botar uma foto do Sebastião Salgado branca e preta. Se a marca do cliente for colorida, adeus. O anúncio é quadricromia, é 4 cores. Por quê? Porque vai ter que passar na máquina 4 cores, tá certo? O outdoor não. O outdoor, se você pode fazer esse controle, né? Então tem uma manha de você querer deixar folhas em branco, o custo fica mais barato e tal. Uma série de coisas interessantes, né? Mas olha que interessante, ó. Você vê de Salgado, Basto e IPTU. Tem um detalhe, tem tanta coisa interessante para falar, por exemplo, o caso do tipo serifado, né? O tipo, a letra com serifa, né? Esse detalhezinho que a letra tem. Eu não vou para o quadro agora, porque adoro desenhar tipografia, mas eu não vou para o quadro agora, que senão nosso assunto vai longe. Mas olha que legal, né? Tinha um muito bom, que eu não consegui achar uma arte legal dele, era no Natal, né? O Papai Noel é gordo, mas é feliz, né? Bem legal também. A mesma coisa, o Donuts do lado. Tá? Então, você tem uma linha criativa, na verdade, isso funciona demais, né? É muito legal. Uma ótima... Bom, esse trabalho da Que Bom é conhecido, ganhou tudo quanto é prêmio, inclusive no exterior, né? A ótima criação da UMAP para Que Bom, em 94, ganhou praticamente todos os prêmios possíveis, inclusive os internacionais. E foi o Grand Prix do Prêmio Central de Outdoor, obviamente, daquele ano. Uma forma criativa e inteligente de comunicar que o sorvete é natural e da própria fruta. Como é que vocês fariam isso, né? Você imagina, como é que você vai vender um sorvete realmente natural, realmente da fruta? Então, era também um outdoor duplo, não é? Um ao lado do outro. Fantástico. A manga e o caroço. Ele era exposto dessa forma. Isso aí, só assinatura Que Bom, não precisa mais nada. Chega, não é? Não é verdade? Bem bom, não? Sandal, um trabalho da DPZ de 88, ganhou o bronze no 13º anuário do Clube de Criação, que é extremamente rígido e fantástico. Impossível, um pimentão de 3 metros de altura por 4,5 de comprimento, não chamar a atenção. Além do fundo preto, que revela uma profundidade, deixando o pimentão vermelho em primeiro plano. E vale comentar o uso de novo da tipografia com serifa, às vezes criticada para essa mídia. Então tem essa coisa de criticar, né? Puta, o outdoor com serifa não funciona. Não é assim, né? Não existe essa rigidez. Né? Há uma tendência realmente de você não colocar serifa, de colocar letras mais bold, tal, mais pesadas, para uma leitura mais eficiente. Né? Aliás, essa apresentação minha está em bold aqui, que eu normalmente não faço isso, mas eu curti deixar tudo bold, não deixei preto, deixei meio cinza para vocês, para não ferir os olhos. Mas olha que legal o outdoor, né? Quem não usa sandal fica assim. Simples, não é? Quer dizer, é como realmente um outdoor, como um outdoor, como um outdoor tem que funcionar. Vale esses dois trabalhos de 95 e 96, a agência Young Rubicon utilizou o aplique, né? É aquilo que você precisa da geladeira, né? A geladeira que sai para fora, né? Algo que extrapola o espaço de 3x9 do outdoor. Peças criativas com um incontestável apelo visual. Ganharam muitos prêmios. Por exemplo, o Grand Prix do Prêmio Central de Outdoor, nesses 2 anos, né? E o trabalho da Young Rubicon para a Varig, né? Isso aí, quando a Varig foi escolhida como a transportadora oficial da equipe olímpica. Esse outdoor é fantástico. Ele era bonito colocado, dependendo do fundo, né, onde ele estava, né, ele era muito legal. Né?
Então, é óbvio que isso aí é síntese, né? Isso é o ideal, né? É isso que eu digo para vocês, né? Quer dizer, na verdade, né? Quem é do interior está falando, porra, mas é Varig, é Young Rubicon, né? Não, mas dá, eu acho que é forçar a barra, né? Quem sabe a gente faça um webinar com clientes um dia, para chegar para os clientes e falar assim, olha, tá vendo como não dá para ficar botando a foto da filha, da namorada, sabe? Vamos fazer um trabalho mais, né? No interior tem isso, né? Tem que botar no... Eu prometi à minha filha que ela ia entrar no outdoor e tal. Essa peça é fantástica, o Recife por uma casquinha, não só a direção de arte, né? O apelo visual que tem essa peça, mas a ideia de você colocar, fazer uma relação do preço da passagem, né? Com o preço de uma casquinha de siri por dia. É bem interessante. E já está terminando aqui, o Léo deve estar louco para ir embora, né? Ô, Léo, aguenta aí que está muito legal. O trabalho da Audi que eu comentei com vocês, na minha opinião, em 95, a agência Almap cria para a Audi uma mensagem que não poderia estar em outra mídia. A mensagem é para quem está na rua dirigindo outro carro qualquer. Peça premiada em vários eventos publicitários, como o Prêmio Colunistas, para variar, está presente no anuário do Clube de Criação daquele ano. É simplesmente fantástico, eu adoro essa peça, né? Porque é uma peça de rua. É isso que eu digo sempre, ela tem que estar na rua. Ela é uma peça para o motorista que está dirigindo um carro que provavelmente não é Audi, né? É essa peça aqui. Quando aparecer isso no seu retrovisor, vá para a direita. Eu acho essa peça, na minha opinião, é a síntese de tudo, né? É a causa do outdoor, né? É o fato dele estar na rua, de ser uma peça que, se o cara, se tivesse numa revista, não tem a lógica, né? Ia ficar totalmente né? Fora de contexto, né? Mas ele está na rua, ele está na rua. Então, se aparecer isso no teu retrovisor, vai para a direita que vai passar um Audi, não é? Obviamente, no tempo em que se podia andar em São Paulo com uma velocidade um pouquinho acima de 40 por hora. Isso é óbvio, não? Aí, quase terminando, enfim, será o outdoor um único culpado pela poluição visual urbana? Né? Isso é uma crítica a essa crítica às críticas que fazem ao outdoor, né? Há muito tempo atrás eu fiz esse desenho também, ficou bem melhor sem os outdoors. Sinceramente, eu não lembro para onde foi que eu fiz isso, mas eu achei tão legal isso aqui para lembrar, né? E para finalizar de verdade, Léo, verdade, hein, cara? Eu tenho um outdoor, teve um outdoor da Levi's que era muito legal. Esse foi super polêmico e era uma bunda, uma bunda muito bonita, uma bunda feminina, óbvio, muito bonita, né? E só tinha um tracejado, onde era o bolso, né, da calça, do jeans leves, né? E aí vinha aquela etiquetinha branquinha. Então, e não tinha texto absolutamente nenhum. Era um apelo absolutamente sexual. O apelo era realmente um sex appeal, sem dúvida nenhuma, né? Então, era uma bunda muito bonita, com a etiquetinha, o bolso pontilhado, né? E aí eu imaginei novamente o colador. Não é? O colador, você imagina o colador colando em São Paulo 150 bundas, não é? Que coisa, né? Ele vai chegar em casa, sabe, cansado, na verdade, não é? Mas olha só o que eu imaginei. Eu imaginei ele descendo, o outdoor era isso, é pena que não tinha foto do outdoor, eu desenhei. Oi, tudo bem? Sei lá, estava aqui trabalhando, bateu uma saudade. Mas o cara liga para a namorada, olha que bacana, né? Eu acho bem interessante. Gente, eu acho que é isso. Só para uma coisa, tem uma curiosidade, para finalizar mesmo. Quer ver um único outdoor tradicional 3x9 em São Paulo? Apareça na Escola de Comunicações e Artes da USP. Né? Então, na USP, como eu comentei com vocês já, a gente tem um outdoor super bacana, que é o final, tá vendo? É isso. Vamos para... Fabi, falei muito ou não? Dorinho, você pode tudo. Sensacional, uma aula sensacional. Sem dúvida, a gente, como de olho no chat aqui, recebendo inúmeras mensagens de quanto todo esse conhecimento é enriquecedor, né? E faz a gente pensar quão atual é o outdoor.
Sem dúvida, sem dúvida. Que o Cascão fala nisso, não é? O Cascão fala nisso, concordo. O pessoal fala da nostalgia dos velhos tempos. Eu vou chamar o nosso presidente. Antes disso, vou reportar aqui, você não estava de olho no chat, mas o teu fã-clube está aí de olho, assistindo você, e você recebeu um grande beijo desses dois caras que são seus fãs. Um é o nosso eterno presidente, Luiz Roberto Valente. Ah, querido Luiz Roberto, adoro. E o Chico Preto da Contato também te mandou um Nossa, o Chico grande, o Chico é amigo de praia, porra. Chico, né? Chico coordenou é alguma dessas campanhas aí, tava falando disso contigo. Pô, que bom, o Chico é amigo de praia, porra, Barra do Quero Uma. convidar João Batista, nosso presidente da Central de Outdoor, para subir aqui, bater um papo com a gente antes da gente finalizar. Oi, Fabi, boa tarde. Dorinho. João, seja bem-vindo. Prazer, João. Que bom. Melhor abraço. Legal. Muito bem-vindo aqui novamente na Central de Outdoor, um prazer grande. Aliás, não é um prazer, é uma honra, sabe, Dorinho? Você que tem uma história muito grande conosco, principalmente aí com o Nanô, Henrique Cirillo, né, Rodovalho, Luiz Roberto que está nos assistindo aqui, Raul Nogueira. Enfim, você fez e faz parte da nossa Central de Outdoor. E é uma grande honra poder receber. Ele faz parte também do nosso grupo, da Rede Outdoor. Você esteve em Maringá já conosco, então é uma grande honra poder receber. Você deve lembrar, ali junto com o Zé Luiz da Anima e tal, né? Então, muito. Uma grande honra poder receber o professor, né? Se permite chamá-lo de professor. João. Eu acho que tinha que chamar de doutor. Não, coisa, mas professor realmente é uma aula impressionante que a gente tem. Nós convidamos hoje também os alunos, porque nós queríamos chamar, a primeira ideia, Dorinho, foi de chamar para fazer uma palestra para os associados, mas aí eu falei, é um desperdício nós fazermos só para associados, nós temos que chamar as pessoas do meio para poder participar e ter acesso a essa cabeça iluminada, essa presença iluminada que você nos proporciona sempre, tá bom? Muito bem-vindo sempre. Legal, João. Prazer, obrigado pelas palavras. E a Central tá aqui do lado esquerdo. Isso, você falou algumas coisas a respeito do Outdoor em São Paulo, né? Evidentemente que o nosso meio mudou muito, né? Com a saída provisoriamente, né, Dorinho, de São Paulo, porque a gente acredita que com um bom trabalho a gente consegue voltar com um pouco de credibilidade. A Central teve que se reinventar muito, o meio teve que se reinventar muito. Depois que saímos de São Paulo, para você ter uma ideia, hoje todas as cidades têm o outdoor regulamentado, disciplinado, regulamentado pelo poder público, coisa que nós não tínhamos na época. Naquela época nós não tínhamos métrica, hoje nós temos ferramentas de métrica no outdoor, né? Então o meio se reinventou, a própria Central teve que se reinventar também, né? A Central hoje ela continua sendo importante porque ela é referência, ela é o meio de união, o meio de força do meio outdoor, enfim, e nós também tivemos que nos reinventar. E através disso aí, a gente percebe que o outdoor também ele teve que se reinventar. Nós tínhamos, por exemplo, o Prêmio Central de Outdoor. Se eu não me engano, tivemos 18 Prêmios Central de Outdoor. E foram 16 com 15 agências ganhadoras, sendo que 3 delas ganharam 2 vezes. Então foram 15 ganhadores. Dos 15 ganhadores, somente 4 foram de fora de São Paulo. Então você vê que São Paulo era um celeiro muito forte para a criação, né? E a gente, sem dúvida. Junto com o CPEX, com o Rodovalho, a gente está fazendo um trabalho de trazer a mídia outdoor novamente para São Paulo num formato diferente, numa ideia diferente, com um profissionalismo diferente do que era antes. O que faltou, na verdade, naquela época foi justamente isso, né? Acho que apresentar, colocar na mesa os problemas e resolvê-los. Eu acho que houve aí um pouco de arrogância dos dois lados e deu no que deu, mas a gente vai buscar isso aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta, com certeza tem muitas perguntas, a Fabi deve estar selecionando algumas ali também. Bom, falar nisso, só para afirmar, o Prêmio Central de Outdoor vai voltar, viu, Dorinho? Opa! Nós estamos com ele no forno, era para ter acontecido o ano passado, o lançamento, não deu por causa da pandemia, né? Esse ano a gente está segurando, mas assim que a gente sentir segurança
João, sabe fazer o que é muito bom, o que eu acho muito bom do prêmio agora, por exemplo, é que é para nós sabermos o que está acontecendo com o outdoor no Brasil, né? Que a gente acaba não tendo essa informação, não é? E o prêmio é uma possibilidade de a gente perceber que fora do eixo do Rio-São Paulo aí, puta, tem muita coisa boa, né? Você pega no Nordeste, você tem agências maravilhosas, porra. Na Bahia, em Fortaleza, em Pernambuco, enfim, não é? Você tem inclusive tem algumas delas que já foram premiadas nacionalmente, lógico, né? Disputando com São Paulo. Propeg, por exemplo, sabe? Um monte de agência que de porte Propeg, legal. tem a tal que LK de Recife, teve uma também do Rio também que foi, então tem grandes agências. Disputar com São Paulo não é fácil, né? Então tem que ser realmente muito bom. Sem dúvida. Sendo fora de São Paulo, naquela época, ganhar esses prêmios. Mas hoje o mercado... os clientes estão aqui, os grandes clientes acabam estando aqui, aí automaticamente. Propicia, acontece. Né? Mas a gente vai voltar com o prêmio aí, então logo a pandemia nos deu um fôlego, a gente vai fazer o lançamento e com certeza vamos promover uma grande entrega junto com os outros projetos aí que a Central de Outdoor tem aguardando no forno, aguardando só as possibilidades da gente lançar. Mas eu percebo assim, eu estive conversando com o Pastore e conversando com ele a respeito da gente introduzir o curso de mídia exterior como matéria na universidade, né? Sim. E ele achou a ideia maravilhosa e começamos a conversar. Como a gente também trabalha com uma lei de regulamentação da atividade, uma lei nacional de regulamentação da atividade, acho que isso vai facilitar. Você acha que teria conteúdo a mídia exterior para ter uma matéria num período ou meio período, alguma coisa nas universidades? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que se você pensar em termos de graduação, o complicado na graduação é você colocar uma disciplina absolutamente nova, é sempre um pouquinho mais complicado, em função de grade e tal. Uma experiência que podia ser feita, que podia ser muito legal, seria um curso de especialização, você percebe? Sabe? Um curso de 60, 80 horas, entendeu? Que é o que a gente tem feito, nós temos feito isso. Né? Eu estou criando um curso de comunicação junto da Exalc, eu tenho não sei se você conhece o PSEG, o PSEG é uma linha de... Você conhece a FIA? A FIA é ligada à FEA, não é? Na USP, né? Eu dou muita aula de pós-graduação na FIA e dou também aula no PSEG na Exalc. Então, eu estou levando, por exemplo, a ideia de fazer um curso, né, de comunicação focado no agro, por exemplo, entendeu? Mas um curso que depois, quem sabe... pudesse até virar um dia um curso de graduação, mas na verdade fazer um curso menor, entendeu? Por enquanto. Eu acho que podia ser uma experiência muito interessante, ou seja, para o aluno, porque na verdade tem um dado, eu estava falando com a Fabi, quer dizer, tem um afastamento, tem mesmo um afastamento das graduações da mídia exterior, tem mesmo. É bem claro isso, não é? Em função do digital, do crescimento do digital, não é? Ora, se essas imagens que eu coloquei aqui, não é? Ela não compete com o digital, é outra coisa, porra. Sabe? Se você colocar esses outdoors que eu coloquei agora, que eu mostrei aqui, esse show de imagens, a manga e o caroço, da UMAP, colocar no digital, não tem o mesmo impacto. Imagina, isso é uma coisa à toa, né? De forma nenhuma. Não é? Então ela não compete, na verdade ela vai trabalhar junto com o digital, não é? É isso que é legal, quer dizer, e óbvio que aí vem outdoor com cheiro, outdoor não sei o que lá, com QR Code, quer dizer, ou seja, o outdoor, e isso não é, a gente não fala, quer dizer, eu dou aula há 44 anos, 5 anos agora, esse ano, 45 anos no curso de publicidade da Escola de Comunicações e Artes da USP. Não é? A gente não tem, na aula de mídia, não é, por exemplo, deve-se falar muito pouco, não sei, não sou eu que dou aula de mídia, mas deve-se falar muito pouco da mídia exterior, né? Principalmente de uma faculdade, de uma universidade que está em São Paulo. Né? Quer dizer, ela praticamente é bem pequena aqui ainda, não é? Atualmente, não é? Então, eu acho que cabe. Agora, se é uma disciplina dentro da graduação, é isso que eu acho um pouquinho
complicado, por exemplo, no nosso caso lá, né? Óbvio que numa SPM, por exemplo, eu tenho o maior carinho, né? Eu faço a terceira página da revista SPM há muitos anos. E, aliás, a minha carreira docente começou na SPM, porra. 6 meses antes de eu entrar na USP, eu comecei, fiquei uns 4, 5 anos na SPM e USP junto, né? Depois eu parei na SPM, eu tenho o maior carinho, né? Tenho um carinho absurdo. O Pastore que eu não vejo tanto, né? Mas tenho um carinho absurdo pelo Gracioso. Então, eu acho que cabe sim. Cabe sim essa informação, você criar um curso de mídia exterior, tá? Agora, eu não sei se é uma disciplina que eu acho um pouquinho complicado ou se é um curso de especialização seria. Especialização especialização. De extensão, é isso, exatamente. Boa ideia. Atualizar, é muito legal. Isso você, aí sim, e EAD, né? Você tem, a gente está, esse espaço sim, que eu estou... Dá para fazer EAD. Exatamente. EAD. Esse espaço que eu estou aqui, que é o estúdio da CMY, a CMY é nossa parceira, nós somos um grupo de professores da USP, nós somos em 8 professores, amigos, né? E que alguns são professores da USP, nem todos são, né? São de outras faculdades, tal, mas são muito amigos, né? Nós somos amigos, e montamos esse esquema aqui, né? Para dar aulas aqui. Então a gente dá aula exatamente aqui, né? E qual é a vantagem do EAD? É que você está dando aula para o pessoal de Manaus, para o pessoal de Macapá, enfim. Você possibilita capilaridade, né? Capilaridade, lógico, é muito legal. O custo normalmente acaba sendo, né? Você consegue, em função de quantidade de alunos, você consegue reduzir o preço do curso e tal. Podia ser, a gente podia pensar nisso, bem legal, bem Bacana, legal. vamos conversando. Fabi, com você. Nós temos muito mais elogios do que perguntas, viu, Dorinho? Ah, que ótimo, Fabi. Fabi, deixa eu fazer uma pergunta para o Dorinho, então. Dorinho, você me permite fazer mais uma? Lógico. Você até já falou, mas eu queria que você falasse especificamente respondesse em cima da minha pergunta, porque eu acho que é importante para os universitários e o pessoal de agência que está começando, tal, que está nos ouvindo. E eu ouvia muito do Ângelo Pacheco, ouvi isso de você uma vez, e ouvi isso também algumas vezes do Zé Luiz da Ana Malampes, que o outdoor criativo, quando você tem uma campanha que vai para todos os veículos, esquece todos os veículos, cria primeiro o outdoor, parte da síntese, para depois fazer o outro. Porque se você fizer todos os outros, depois você não consegue fazer o outdoor, porque você não consegue fazer a síntese. O que você pode dizer sobre isso? Isso aí é mais ou menos o que eu lembrei, no meio do meu discurso aqui, eu comentei isso, eu não me lembro quem tinha eu não me lembro, sinceramente, se foi o querido ex-aluno Eugênio Morhalen, que falava... Você sabe que Eugênio Morhalen, que é um dos maiores redatores da propaganda brasileira, né? Foi vice-presidente da UMAP por muito tempo, fazia uma dupla maravilhosa com Marcelo Serpa, né? E o Eugênio eu tive a honra, né? A gente fez um trabalho para a USP ano passado, eu convidei o Eugênio para fazer o texto do spot de rádio e do spot, um comercial, né? Não é spot, um comercial para a TV e para a USP, né? Institucional, e ele fez brilhante o texto, tal, não sei o quê. E daí ele lembrou, né? Quando eu convidei, ele falou assim: olha, eu tenho que fazer para você, porque eu te devo essa. Você me arrumou o primeiro emprego. E o meu primeiro emprego era uma empresa de outdoor. E eu só não lembro se é Espaço, Climes, eu não me lembro que empresa que é, eu preciso saber, eu não sei se o Eugênio está vendo isso aqui, né? Vou perguntar para ele onde ele começou. Mas ele falava, o Eugênio é um dos caras que falava isso, que o primeiro emprego dele foi no outdoor, numa empresa de outdoor, né? Numa dessas, né? De que a gente era muito próximo, né? Ou o Luiz Roberto Valente, ou o Nanô, ou o Rodovalho, enfim, não é? E ele falou assim, você que arrumou meu primeiro emprego e foi numa empresa de outdoor. Puta, a gente aprende para burro fazendo outdoor, não é? O Cascão fala nisso também. O Cascão comenta isso também. Quer dizer, quando você cria o outdoor, é exatamente o que você falou. É a síntese, né? Quando você resolve o outdoor, você está resolvendo tudo. Não é? Quando você pensa numa grande campanha, né? Se você fecha o conceito, o slogan, né? Logo a tendência é você pensar antigamente, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil em São Paulo, mas antigamente você pensava como que ele vai funcionar no outdoor. É legal? É legal, lógico que é legal, entendeu? Enfim,
É fantástico, sem dúvida. Então, pode ser o pontapé inicial de uma campanha, não tenha dúvida nenhuma. Tá bom, Sem Fabi, dúvida. com você então, por favor. Dorinho, Oi, Fabi. antes de mais Diga. nada, quem está mandando um abração para você também é nosso amigo Antônio Toledano. Ah, Toledano. Beijo. Ô, pessoa bacana, hein? Que legal. O nosso público é de peso De hoje. peso, de Como peso. você está aí com o tempo bem adiantado, e eu estou pensando aí no Léo, que está louco para jantar, comer um lanche Você tem dele razão. também. Ele está chateado comigo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar. Na sua opinião, o que falta para os criativos de hoje? O que falta para que a gente traga de volta para o outdoor esse brilhantismo? Por que isso não acontece mais? Bia, olha, é o que eu estava falando para o João, sabe? O outdoor, porra, a mídia, não é o outdoor, não, a mídia exterior, ela não está sendo valorizada nos cursos, né? O digital, sabe? O digital tomou conta do discurso acadêmico, entendeu? Essa que é a grande verdade, não é? Então, essa ideia do João aí, que de novo, não sei se graduação, acho que graduação é um pouquinho complicado. Agora, você criar cursos, sabe, e incentivar, porque falta isso, sabe, e falta mostrar, você percebe? Falta mostrar a vantagem que é a mídia exterior, como é bom, em termos de custo, inclusive, hein? Quer dizer, isso a gente nem entrou no mérito, não é exatamente minha praia, não é? Mas hoje em dia, que a gente estava falando eu e você outro dia, né? Antigamente era impossível você fazer um outdoor em função do processo de quadricromia, do tal do gigantismo, de você fazer, aumentar do jeito que tem que aumentar um fotolito, né? Então, a produção de um outdoor era muito caro, né? Era muito cara. Então, ninguém fazia um outdoor, não é? Você tinha, no mínimo, 20 ou 30, alguma coisa assim, não é? Para se viabilizar, na verdade, não é? Então, o que falta é isso, sabe? As pessoas, os alunos terem essa informação, você percebe? Né? E aquilo que eu digo, acho que eu falei no comecinho, né? E quando você comentou, me fez o convite, eu lembro direitinho de ter comentado, puxa vida, o outdoor existe no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Ele não tá acontecendo exatamente da forma que podia acontecer em São Paulo, mas ele existe no Brasil, não é? E é isso que tem que ser mostrado. Quer dizer, ele pode ser pensado já, não é? Além de instituições como a Central de lutarem para que ele aconteça numa cidade como São Paulo, por exemplo. Então, o que está faltando é isso, você percebe? Está faltando você mostrar, aí, quem sabe até na disciplina que existe de mídia, sabe? Você incentivar os professores de mídia das universidades a comentarem sobre a mídia exterior, sabe? Isso é uma coisa interessante, é uma coisa que é uma ação tranquilamente simples, na verdade, não é? Você Cases nós temos de sobra, né? Como? Case. Cases Lógico, nós temos de sobra. lógico. Mas então, você percebe que falta essa informação? Mas o que aconteceu no caso da mídia exterior, eu acho que são dois pontos, na verdade. Quer dizer, além de leis como Cidade Limpa em São Paulo, né, que deu uma estancada na coisa, né? O digital, você percebe? Quer dizer, vamos lembrar bem, quer dizer, não é só o outdoor, né? Pega a revista, por exemplo. Agora, na minha opinião, é muito mais fácil você ressuscitar de uma forma viva, bacana, um outdoor em São Paulo, do que uma revista. Pô. A revista não tem mais sentido. Agora, o outdoor tem. Se vai ser holografia, se vai ser... É outro problema. Sabe? Se vai ser tudo LED, não importa. A mídia exterior e o outdoor é fundamental agora já. Ele é um tremendo suporte para a comunicação. Né? Só para... eu comentei com vocês que na USP a gente tinha a última tela que eu mostrei para vocês, que é o nosso querido outdoor na ECA, que é o único que ficou. Nós tínhamos 7, 8 outdoors na USP. Eu tive a honra de ajudar a reitoria a colocar os outdoors. Tal. Aí veio uma determinada gestão, acho que 4 gestões para trás, aí, e tinha o reitor resolveu fazer um alinhamento com
político com o partido, alguma coisa assim, né? Com Cidade Limpa, que não havia necessidade, porque a Prefeitura de São Paulo não tem... Não, a Universidade de São Paulo tem no seu campus, tem prefeitura própria, tá? Então o prefeito não manda lá dentro, né? Então não precisaria tirar. Mas tiraram os diabos dos outdoors, né? Foi uma pena. Por quê? A própria reitoria, né, não tem mídia hoje em dia. Então, eu sou muito próximo à atual reitoria, eu tenho batalhado para que volte o outdoor lá dentro, não é? Porque é impressionante. Então, é verdade, quer dizer, o único outdoor, teoricamente o outdoor em São Paulo 3x9, está lá em frente à nossa escola, não é? E quando a USP precisa fazer campanha de Rádio USP ou campanha de hemocentro para doação de sangue, que normalmente é feita na minha disciplina, a gente tem que criar faixa de pano, porque não tem a peça principal, não é? Então vão entrar 11.500 alunos agora, entraram, né, na FUVEST, é o número 500 mais ou menos na USP, né, todo ano, e eu faço na minha disciplina a campanha de recepção aos calouros, né? Que é bem bacana, é um trabalho tradicional que eu faço há 25 anos, eu acho, com os alunos, né? E o outdoor era fundamental, os alunos adoravam fazer outdoor, né? Adoravam fazer outdoor, né? Criar para o outdoor, né? E hoje em dia a gente não tem outdoor na própria Universidade de São Paulo, é um absurdo isso, né? Enfim, dá para a gente pensar, dá para a gente estimular agora já os professores de mídia para saberem que o outdoor existe e eles pararem para pensar no outdoor. É o que eu digo, o outdoor, né, ele não compete com o digital. Ele não compete com o digital, ele é outra coisa. Ele é outra coisa. E, pelo contrário, ele pode ser muito interessante a relação do outdoor com o digital. É isso. De fato, nós temos ferramentas riquíssimas, né? E um outdoor hoje, muito bem criado, ele tem uma repercussão justamente pela existência dessa tecnologia, ele tem uma repercussão muito maior do que ela tinha antes. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Ela vai para as redes, ela é difundida de uma outra forma. Fabi, então, ela é interessante. Ela tem uma grande repercussão. O outdoor sempre viralizou, na verdade. É curioso isso. Ele viralizava, na verdade. Só que ele via verbalmente, né? Você falava para o teu amigo, você viu o outdoor que botaram na Henrique Schalman? Você viu o outdoor de tal motel? Os motéis sempre tinham outdoor, né? Às vezes mais picante e tal, não sei o quê. Então, mas era uma espécie de viral, na verdade, né? Você estava falando da marca, não é? Então, sempre, isso não acontecia com uma revista, né? Na verdade, né? Um jornal, de forma nenhuma. Uhum. Agora, com o outdoor acontecia. Muito, muito, muito. O Predador, por exemplo, né? Que é os caras, a barreira dos jogadores se protegendo lá, aquele outdoor foi super comentado, pô, né? Todo mundo falava, pô, você viu que é o outdoor da Adidas? Você viu o outdoor da Adidas, né? Então, é o que você está falando, quer dizer, o digital vai colaborar demais com com esse viral aí que é tão necessário para a comunicação, né? Certo? Sem dúvida. Dorinho, eu tenho a sensação de que esse é apenas o primeiro encontro da sua volta para a Central de Outdoor. Tá bom. Nós temos ainda muitos trabalhos para desenvolver juntos. Prazer. Bem legal. Muito para conversar. Eu e o Dorinho, quando a gente conversa por telefone, é pelo menos 50 minutos, uma hora, né? De tão rico que é o assunto outdoor, de tanta coisa que a gente tem. E nós vamos explorar isso de outras formas. Vamos Contar muito com você. Bem legal. Conte comigo. Ok. Eu quero agradecer demais a sua presença, o seu aceite do nosso convite. Obrigado, agradecer Fabi. demais as que estão aqui participando com a gente. Nós tivemos vários comentários de agências que falam: eu adoro outdoor, eu faço bastante outdoor. Então, aproveitando desse conhecimento que você está dividindo, as exibidoras que estão também parabenizando você por esse conteúdo, e os nossos amigos do mercado, né, como é o Luiz Roberto Valente, como é o Toledano, como esses nossos colegas sempre presentes. Raul Nogueira. Então, Raul Nogueira. Grande abraço, Dorinho. Muito obrigado. Obrigado, Fabi. Eu quero despedir de você assim, ó, Central de Outdoor, você faz parte. Tá? Você faz parte da história e faz parte do nosso momento atual, tá bom? Bacana, Sua bacana. casa, seja sempre bem-vindo. Contem comigo. Obrigado. Beijos para vocês. Grande abraço. Estudando
estudantes que precisarem de certificado, eu coloquei lá no chat, tá? Peçam um certificado pelo e-mail simone@aldor.org.br, que vale horas complementares, né? Todo estudante precisa de horas complementares. Hora atividade. Muitíssimo obrigada, é sempre um prazer imenso estar contigo. Obrigada a todos os presentes. Nos vemos em breve. Até a próxima. Beijo para vocês. Obrigado.